Seja muito bem-vindo aqui a mais uma live, nossas lives terças e quintas, aqui por meio do nosso Instagram, @doutorinsulina, por meio do nosso Facebook, o Arquimago da Insulina. Eu sou o Ronaldo, sou médico residente em endocrinologia, trabalho com diabetes há pelo menos 10 anos e tenho diabetes há mais de 27 anos. Hoje a gente vai falar dos inibidores da DPP-4. Então, lembrando, se você acha esquisito, que parece que às vezes eu falo pra cá, às vezes eu falo pra cá, a gente tem duas câmeras. Essa aqui a gente grava pro Instagram, essa aqui a gente grava pro Facebook. As nossas lives ficam gravadas depois, você pode acessar tanto pelo IGTV, pode acessar pelo YouTube no nosso canal Arquimago da Insulina e na nossa página do Facebook, o Arquimago da Insulina. Então, sejam muito bem-vindos. O Igor Cisco, o Marcel Bentin e a Julia Marques, que já estão aqui desde o começo. Então, sejam muito bem-vindos, se façam em casa e vamos falar dessa medicação que tem alguns usos experimentais bastante interessantes. Lembrando, essas lives não são indicadas para você que tem diabetes alterar a sua terapia da sua cabeça. Se você tem diabetes, você deve levar as informações que você pega aqui na nossa live, levar para sua equipe de saúde e assim discutir para ver se isso eventualmente se aplica a você. Você, profissional de saúde, use da melhor maneira possível. Hoje a gente vai falar dos inibidores de DPP-4. E o que raio é isso? Bom, se você assistiu a nossa live anterior, deve ter entendido que o GLP-1 é um hormônio bastante benéfico ao nosso organismo. Ele é produzido pelo nosso intestino e acaba agindo na produção de insulina, que é mediada por glicose na célula beta, age no centro da saciedade, faz com que o nosso estômago esvazie mais devagar, então ele é tudo de bom. Não seria interessante, por algum mistério científico, a gente entender como o GLP-1 sai do corpo? Porque aí a gente poderia conseguir, por exemplo, bloquear esse processo. E se a gente bloqueia esse processo, ele dura mais. Se o nosso hormônio que nós produzimos normalmente no nosso corpo dura mais, por que a gente precisaria colocar um hormônio de fora, não é mesmo? Foi exatamente esse o racional que o pessoal começou a pesquisar, né? E descobriram que quem faz o GLP-1 que a gente produz naturalmente no nosso organismo parar de funcionar é uma enzima chamada dipeptidase do tipo 4. Imagina ter que falar isso a todo momento. Trabalhoso, né? Então, deram um apelido para essa enzima e chamaram de DPP-4. E iniciaram essas pesquisas para ver se a gente descobria como fazer a DPP-4 parar de funcionar. E por conta disso, manter o nosso GLP-1 endógeno, ou seja, aquele que o nosso próprio corpo produz, funcionando por mais tempo. Descobriram algumas substâncias. E o uso dessas substâncias faz com que o nosso GLP-1 dure, em vez de minutos, normalmente, em situações normais, ele dura 2 minutos, faz com que ele dure pelo menos aí por volta de umas 2 horas. Isso é bastante coisa, 60 vezes mais. E isso é muito importante, especialmente porque ele é mais duradouro naquele momento pós-comida, que é quando a gente precisa daquela secreção de insulina baseada na glicose. Isso ajuda também na nossa saciedade, concorda? Então, sejam muito bem-vindos a Carissa Tavares, a Pamela Valentim, a Janaína Medeiros, a Tânia Chaves, que está sempre aqui com a gente, o pessoal Alô Vegan. Sejam muito bem-vindos à nossa live, se façam em casa, mandem suas perguntas aí que a gente vai responder assim que a gente tiver um tempinho. Responderemos todas as perguntas que vocês fazem, agora na live ou fora dela. Bom, a gente descobriu também que essas substâncias têm um efeito um tanto quanto inesperado. Elas exercem um efeito imunomodulador, então modula a atividade de um tipo de leucócito que a gente chama de CD26. CD é a sigla para cluster de diferenciação. Então, é um leucócito que age um pouquinho diferente. E junto com a vitamina D, poderia agir de tal forma que prolonga a vida da célula beta, mesmo que ela esteja sob ataque imunológico. Pera, é isso mesmo? Mesmo que você tenha uma reação autoimune em cima da célula beta, se você pegar no momento certo, o uso do inibidor de DPP-4, junto com vitamina D, pode ajudar a prolongar essa vida? Sim, e é isso que alguns trabalhos, entre eles trabalhos brasileiros, têm mostrado. Muitas vezes a gente consegue, lógico, em protocolo de pesquisa, em experimento, não vá fazer isso em casa, trabalhar com sitagliptina e vitamina D de maneira a manter a pessoa, mesmo que ela tenha diabetes tipo 1 ou LADA, sem insulina. A gente está estudando bastante isso e talvez tenha alguma coisa bastante divertida vindo por aí. Nesse momento, são só pesquisas, não faça isso em casa. Bom, essas medicações, você já deve ter ouvido falar, ganharam o nome de gliptina. Você deve ter visto por aí.
linagliptina, saxagliptina, vildagliptina e sitagliptina, que são as que a gente tem no mercado. Existem também as formulações dessas medicações com metformina. Isso faz com que seja muito interessante a administração dos dois juntos, já que a gente está dando duas medicações em um comprimido só. É muito mais fácil de tomar, concordo? Efeitos colaterais dos inibidores do DPP-4 são praticamente inexistentes. Então, eles são neutros do ponto de vista de ganho ou perda de peso, não causam o empachamento que você teria com o uso do GLP-1, não causariam hipoglicemia, mas em contrapartida o efeito que eles têm em cima da glicose é bem pequeno. Tudo isso faz com que seja uma das melhores medicações para você entrar naquele caso do não sei o que fazer, estou inseguro. Imagina aquela pessoa que chega apenas e tão somente com hemoglobina glicada para você, num valor aí acima de 7,5, que a gente já discutiu anteriormente, falando, né, que acima de 7,5 você tem indicação de entrar com duas medicações. Você vai entrar com a metformina, que é uma medicação, né, de primeira linha, e você não sabe o que entrar mais. Você não sabe se essa pessoa tem secreção de insulina ainda para você entrar com sulfonilureia. Você não sabe se essa pessoa tem eventualmente uma função renal adequada para você poder entrar com um inibidor de SGLT2. A pessoa não precisa a princípio perder peso para que você entre com um análogo de GLP-1. Então o que você faz? Você que está inseguro, entra com um inibidor de DPP-4. Sabe quem usava bastante isso alguns anos atrás? Cardiologista. Especialmente porque é uma medicação super segura. Ele sabia que ele tinha que entrar com alguma medicação até que aquela pessoa chegasse no endocrinologista. Então, de muito bom grado, ele colocava uma terceira medicação. Né? Isso é muito legal. E ainda hoje essas medicações têm algum uso. Vai ficar meio que sendo aquele jogador na reserva, né? Aquele jogador, 35 anos, foi craque, já foi melhor do mundo, mas hoje é o reserva de luxo. Então ele fica lá no banco de reservas. Quando você precisa de alguma coisa desse tipo, ele acaba entrando e faz gol. Beleza? É mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que vocês fizeram? Porque o pessoal mandou ótimas perguntas para o nosso chat. Vamos dar uma olhadinha. Inclusive, o Rodrigo, que acabou de entrar aí no nosso chat, junto com a Nicole, junto com o pessoal, junto com a Diana, junto com a Thay Veríssimo, mandou uma pergunta pra gente. Rodrigão, segura um pouquinho, a gente vai responder a sua pergunta. Fica com a gente. Por que eu não sou a favor da dieta low carb? Porque não tem evidência. A gente está brigando tanto a respeito de evidência científica, a respeito de levar a ciência. Existe uma norma técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes, especialmente para diabetes tipo 1, tá? Avaliando os trabalhos que falam de dieta low carb, especificamente para quem tem diabetes tipo 1. E eles mostram que os trabalhos não são exatamente bem feitos, tá? Foram pessoas que já faziam, então assim, lógico que ia funcionar porque eu já estou fazendo. Então tem um viés de amostragem, a gente não tem trabalhos bem feitos, caso controle. É meio complicado a gente dizer que sim ou que não. Além do mais, se a gente pensar no racional da dieta low carb, a pessoa com diabetes tipo 1 vai comer menos carboidrato, tá? Muito menos carboidrato. Isso pode fazer com que a gente tenha uma menor necessidade de insulina, a pessoa aplica menos insulina e, eventualmente, ela fica com um pinguinho de insulina que, muitas vezes, não é o suficiente para impedir uma cetoacidose. Então, assim, tem indicações para perda de peso, faz todo sentido, mas vamos com calma. A dieta de quem tem diabetes, de maneira geral, já é bastante pobre em carboidrato. Você colocar uma dieta com menos de 30 gramas de carboidrato por dia, né, que já é praticamente uma dieta cetogênica, não é a melhor coisa do mundo, especificamente porque a gente não tem evidência. E se a gente não tem evidência, a gente está te usando como cobaia. Acho que você não gosta de ser ratinho de laboratório. Vamos para a próxima pergunta. Agora sim a pergunta do Rodrigo. Quais os principais aspectos que devem ser evitados para quem tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Isso, de maneira geral, a gente entra naquele mesmo bololô, tá? Primeira coisa, consumo de carboidrato refinado, doces, açúcar demerara, açúcar light, açúcar do que quer que seja. Quem precisa de açúcar nessa vida? Quem tem hipoglicemia. Fora da hipoglicemia, mais ninguém. Então, ninguém precisa comer açúcar. Se é pelo saborzinho doce, você usa adoçante, mas de maneira geral você pode sentir o sabor da comida, que é muito mais divertido.
A gente deve praticar atividade física, de acordo com as novas orientações da Organização Mundial da Saúde, pelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade leve, isso daria aí de meia hora a 1 hora, 5 dias na semana, ou 75 a 150 minutos de atividade moderada na semana. O que é atividade moderada? Aquela que você não consegue falar enquanto está praticando. Se você está correndo na esteira e ainda assim consegue conversar com seu coleguinha do lado, aumenta o ritmo. Fora isso, a gente tem que evitar perder consulta médica. Por quê? Porque justamente nesse tipo de consulta que é o melhor lugar para a gente tirar as nossas dúvidas com as pessoas, com o médico que cuida da gente. Não faz sentido? O médico que está acompanhando a gente, está olhando o nosso caso, saber tirar as nossas dúvidas. E é isso que a gente tem que saber, né? Por mais que você esteja na melhor live de diabetes da internet, que é esta live, modéstia à parte, eu não sei o seu caso, eu não consigo opinar no seu caso, porque você não está passando comigo no consultório, né? E é muito complicado, a gente não consegue dar esse tipo de orientação por Facebook, não é o lugar da gente fazer isso. Outra coisa que a gente deve evitar também é de não olhar os pés todo dia. Olhar pé todo dia é uma das coisas que evita amputação, especialmente porque você vai ver se tem algum machucadinho, se você está perdendo sensibilidade, se você toma banho todo dia, e eu espero que tome, olhe seus pés todos os dias. E isso vai evitar com que você tenha amputação do seu pé. É ótimo. A gente também deve prestar atenção, entre outras coisas, na nossa saúde mental. A gente sabe que quem tem diabetes tem um risco maior de depressão. Então, ter um acompanhamento psicológico também é muito importante. Beleza? Pessoal do chat, vocês lembram alguma coisa aí que também deve ser evitada para quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2? De maneira geral, são as mesmas coisas que a gente tem que evitar. Evitar comer pedra e terra também, evitar chás milagrosos que na verdade não funcionam também. É basicamente isso. O pessoal mandou algumas perguntas e acabou não vendo porque a gente perdeu a nossa live anterior. Então eu separei as nossas perguntas da última live especialmente para a gente responder novamente. Então, bem-vindo pessoal, a Marimelo, a Flavinha que passou em consulta hoje, que recebeu os parabéns na consulta por um tempo um alvo maravilhoso, a Iana, a Lara Kaline, a Vanessa está com a gente também, a Cristiana, o Gesser e todo mundo que está aí com a gente até agora. Sejam muito bem-vindos, fiquem na nossa live, mandem perguntas no chat, assim que vocês mandarem eu dou uma olhadinha. A gente vai responder as perguntas da nossa live anterior. Acabei de descobrir que tenho diabetes, por onde devo começar? A gente tem que ter algumas habilidades básicas. Primeiramente, a gente tem que entender como funciona a medicação que a gente está tomando, então aprender o uso da medicação, aprender quais são as nossas metas de glicose, de hemoglobina glicada, para saber quando que o nosso tratamento está sendo efetivo ou não. Tratamento de hipoglicemia, especialmente porque hipoglicemia a curto prazo dá mais problemas. E especificamente tirar as nossas dúvidas. Beleza? É isso que a gente precisa. Se a gente não tirar a nossa dúvida, isso acaba sendo problema. E muitas vezes as pessoas não têm as mesmas dúvidas umas que as outras. Então é bastante complicado a gente dar essa receitinha de bolo. Tá? Durante o período menstrual, pode acontecer alguma alteração no diabetes? Sim, pode acontecer, sim, alterações na nossa glicemia. O que a gente sabe é que o período pré-menstrual é um momento em que o nosso organismo, o nosso organismo não, mas o organismo das meninas tem uma resistência maior à ação da insulina. Isso faz com que, eventualmente, a glicose suba e ninguém entenda o porquê. Na verdade, a gente entende o porquê. É justamente porque o ovário está se preparando ali, né? O ovário já percebeu que eventualmente não teve uma fecundação, não engravidou e está se preparando para recomeçar todo esse ciclo. E nesses momentos a gente tem indicação muitas vezes de aumentar a quantidade de insulina, de modificar um pouquinho a medicação oral. Algumas meninas acabam em conjunto com seus médicos optando por tomar a pílula anticoncepcional, justamente para tentar frear essa questão dessa mudança de hormônios, certo? Diana Rezende, recebi meu exame hoje, glicada 6,2, tá boa? Primeira coisa, não existe resultado bom e ruim, existem resultados que direcionam a nossa conduta. A sua glicada, de maneira geral, está dentro da meta para uma pessoa, né, em geral, que deveria ter uma glicada menor do que 7. Mas para o seu caso específico, não sei.
Se essa glicada for conseguida à base de muita hipoglicemia, isso não é adequado, porque a hipoglicemia a curto prazo está muito deletério, dá muito problema. Se eventualmente você não tem hipoglicemia, né, é outra situação. Então a melhor pessoa para responder mesmo esse tipo de pergunta que parece tão simplesinho é o seu médico. Quais os riscos para as gestantes com diabetes? Bom, vamos lá. A gente sabe que glicose, apesar de ser o nosso principal combustível do organismo, acaba tendo um papel meio complicado, porque ela cola em tudo que é coisa, especialmente na hemácia, que está levando oxigênio para o nosso corpo. Se isso acontece naquela fase da gestação em que o nenê está se formando, lógico que a gente pode ter malformações, tá? Então a gente pode ter, especialmente, troca dos grandes vasos do coração. A gente chama isso de transposição de grandes vasos da base, você não precisa saber disso. A gente pode ter defeitos de fechamento do tubo neural, que é aquela parte da espinha onde tem a medula e parte do sistema nervoso. E se isso acontece depois, pode ter também... A gente pode ter defeitos de fechamento do tubo neural, que é aquela parte da espinha onde tem a medula e parte do sistema nervoso. E se isso acontece depois, pode ter também, ou o bebê ficar muito grande, com muito líquido, ou ele pode ter, principalmente, ficar muito pequenininho. Isso também aumenta o risco dele ter diabetes tipo 2 no futuro. Tudo isso não acontece só no caso do diabetes gestacional, mas também no caso da mulher que já tem diabetes, seja ela tipo 1, tipo 2, LADA, ou o que quer que seja, e acaba engravidando. Então a gente tem que sempre cuidar do diabetes muito mais durante a gestação. Beleza? E lembrando, a gente vai ter períodos aí que vai aumentar ou diminuir a necessidade de insulina durante a gestação. Por isso, muitas vezes a gente faz o acompanhamento da pessoa com diabetes durante a gestação semana a semana. Tá? No ambulatório da Santa Casa a gente tem várias vezes acompanhamentos semanais com várias mocinhas que estão esperando neném. Como saber se a sua insulina basal está ajustada? Ótima pergunta. Normalmente a gente vai procurar pela quantidade de hipoglicemia. A insulina basal é aquela insulina que serve para manter a sua glicose estável. Então, uma basal aumentada vai fazer com que você tenha hipoglicemia. Hipoglicemias, desde que você esteja acertando todas as vezes na contagem de carboidrato, significa basal em excesso. Tá? Uma basal bem ajustada, ela não vai deixar a sua glicemia subir do nada, mas também não vai te causar uma hipoglicemia em horários aleatórios. Esse é o equilíbrio super tênue que a gente tem que manter. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, o Jonas está assistindo a gente pelo Facebook. Muito boa noite, Jonas. Mandou uma pergunta. Emagreci muito por conta do diabetes tipo 1, ganhar massa magra e tenho dificuldades para ganhar. Posso tomar algum anabolizante? Primeira parte. Diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. #bomba tô fora. A gente não prescreve anabolizante, a não ser casos específicos de reposição hormonal para homens que estão déficit de testosterona, tá? É muito importante isso. Agora, uma das coisas que mais pode te levar a ganhar massa, especialmente massa magra, é a insulina. Se você está indo para academia direitinho, está com a glicose compensada, está em uso de insulina da maneira correta, o ganho de massa magra é uma ótima consequência. Isso vai acontecer normalmente. Com a graça de Deus, não tome anabolizante. Ninguém precisa de anabolizante. Beleza? Fora o fato de que tomar anabolizante pode levar a câncer, pode levar a disfunção hormonal, entre elas pode levar a hipogonadismo, disfunção erétil, tudo de ruim. Não anabolizante. Vamos dar uma olhadinha, mais uma aqui do nosso Instagram, Amartonisto. O médico do meu filho nunca disse que proteína e gordura impactam a glicemia. Isso acontece. Isso acontece porque o médico conta com insulina ativa para cobrir ou ele calcula basal de forma a cobrir esse impacto. Não sei dizer. O que normalmente a gente sabe é que a quantidade de carboidrato é o que mais vai influenciar a curto prazo. Dependendo daquilo que você estiver utilizando de insulina, por exemplo, insulina regular, o tempo da duração da insulina já vai cobrir essa quantidade. Se eventualmente você estiver utilizando insulina ultra rápida e tiver um consumo baixo de proteínas e de gordura, muitas vezes a gente não precisa dessa correção, porque o impacto vai ser muito baixo. Normalmente, para que a gente tenha
um impacto, né, o equivalente a 10 gramas de carboidrato, a gente precisa de 3 porções de proteína. Então, assim, é bastante proteína. A gente vai ter isso quando você vai num churrasco. Para que a gente tenha o impacto da gordura, normalmente no rodízio de pizza. Então, a quantidade de gordura e proteína que a gente precisa comer para que tenha um impacto na glicose é bastante grande, que não é o que a gente costuma comer no dia a dia. Para pessoas que, por algum motivo, estão com um consumo aumentado de gordura e tudo mais, a gente pode, lógico, ensinar como fazer o que a gente chama de bolos quadrados na bomba de insulina, ou aplicar 2 vezes, para quem usa caneta, para quem usa insulina regular, e reavaliar. Tá? Não tem como a gente considerar isso. E o pior, eu não consigo julgar a conduta do colega, especialmente porque eu não estou na cabeça dele, né? Mas é muito mais válido você perguntar para ele o porquê dessa conduta. Aliás, vocês estão assistindo a gente, costumam perguntar para os seus médicos por que eles tomaram esse tipo de conduta? Por que a medicação que vocês estão recebendo foi prescrita dessa forma? Por que a dose que vocês estão tomando é essa? Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que perguntar, sim, não precisa ter vergonha. Seja bem-vindo, pessoal do Departamento Científico da Santa Casa de São Paulo, grande DC, que faz o melhor congresso médico acadêmico da América Latina, o COMASC. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo também a Nádia. Seja bem-vinda a Simone. Vamos ver quem mais. JFSG89, rapaz. O pessoal coloca o nickname com sigla, me complica, né? O Rudy, é isso? A Tainá entrou aqui também. Todos que estão aqui com a gente. Doutora Bruna Pilege, ótima cardiologista do INCOR. Seja muito bem-vinda à nossa live. A gente já falou, inclusive, dos inibidores de SGLT2, que é aquela live maravilhosa que todo cardiologista quer assistir, porque são medicações que têm um ótimo benefício para quem tem insuficiência cardíaca, mesmo que nem tenha diabetes, né? Já falamos também de GLP-1, que é aquela medicação maravilhosa para quem eventualmente já teve algum evento cardiovascular macro. Então, já teve AVC, já teve infarto. Seja bem-vindo também o Jonathan Novich. A gente já está aqui nas nossas respostas das perguntas. Se vocês têm alguma dúvida de diabetes, preferencialmente do tema da nossa live, que é o inibidor da DPP-4, manda aí no chat que estamos respondendo. O pessoal está mandando também algumas no Facebook. Vamos dar uma olhadinha. O Jonas agradeceu. Estamos aqui para isso, Jonas. E a Tânia manda pra gente. Tive Covid e emagreci 4 quilos. Não estou conseguindo voltar ao meu peso. O que posso fazer para ganhar peso sem alterar meu diabetes? Eu não sei por que raio que vocês querem ganhar peso. Se você tem diabetes tipo 2, uma das primeiras coisas que a gente fala é para perder peso. Porque isso ajuda a insulina que você tem a funcionar melhor. Por que raio vocês querem ganhar peso? Para fazer a insulina funcionar pior? Para ter que repor insulina mais cedo? Gente, perder peso é uma da... Né, manter o seu IMC, se manter fora de níveis de obesidade, é importante. Tem que identificar se essa perda de peso foi por descompensação do diabetes ou não. E, de maneira geral, a gente não recomenda ganho de peso para ninguém. Tira isso da cabeça. Seja bem-vinda. Joyce Frota também, que acabou de entrar. Eu acho esquisito o pessoal que perguntando, né? E essa é uma pergunta bastante frequente em grupos do Facebook. Ai, perdi tanto peso, tô me sentindo tão magra. Gente, não é gordofobia. Obesidade é um dos fatores de risco principais para complicação para Covid, é fator de risco para evento cardiovascular, é uma pessoa que está mais inflamada, tá? Então, ganhar peso não é... Né? A gente não fica preocupado com peso por gordofobia. É pela sua saúde também. Né? É aquilo que a gente quer. Se você está muito magra, Tânia, sugiro que você marque uma consulta com seu médico e pergunte para ele o que você pode fazer. Muitas vezes ele vai olhar e falar assim, bom, mas o seu peso está dentro da meta. Não é para você ganhar peso. A gente não gosta de perda de peso, por exemplo, no idoso, que está perdendo massa magra, por conta do diabetes descompensado, que está perdendo músculo. Mas, gente, o pessoal que quer ganhar peso, eu não entendo vocês. O pessoal tem umas ideias esquisitas. Que mundo estranho. Acho que temos espaço para mais uma ou duas perguntinhas, é isso? E o pessoal continua entrando aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. A Dalva, a Polete. Quem mais? A Joyce, eu já dei para a Joyce.
Vamos ver o que mais podemos comentar para vocês. Ah, mas então, esse é o ponto. Tem gente que quer emagrecer, né? E a gente usa mão de um monte de medicações que a gente tem para perda de peso, né? Antidepressivo para tratar uma eventual compulsão alimentar. A gente usa os próprios análogos de GLP-1, que a gente já falou em lives anteriores, para diminuir a sensação de fome, aumentar a questão da saciedade. E o pessoal querendo engordar a gente, não funciona assim. Isso é uma ideia bastante antiga, né? Da época da minha avó. Ó, Dal, olha o tema da nossa live aqui, ó. Os inibidores de DPP-4. A live vai ficar gravada, tá bom? Não se preocupa se eventualmente você perdeu o tema da live. Que a gente já abordou essa medicação. Essa ideia do, você tem que engordar, é uma coisa da época da minha avó, ou um pouquinho mais velho, que a gente nunca conseguia pensar que comer demais poderia causar doença. Aí a gente descobriu que comer demais aumenta colesterol, né? O ganho de peso também aumenta colesterol, é complicado. Meu sogro abriu o diagnóstico de diabetes e o médico receitou, entre outros remédios, a Nesina. A Nesina é uma medicação que a gente que a gente acabou de abordar hoje, na verdade. A Nesina é um inibidor da DPP-4. Só que, lógico, é um nome comercial do... Se não me engano, é a alogliptina. É outro tipo de gliptina, tá? Mas também é um inibidor da DPP-4. Também é uma medicação super segura, especialmente quando a gente tem dúvidas e precisa muito mais de alguns outros exames para reavaliar a condição daquela pessoa. Pode ser que ela tenha alguma contraindicação, alguma outra medicação, e aí não dá para a gente entrar assim de uma vez só. Existem combinações do Nesina com metformina, existe Nesina com pioglitazona, que é um outro tipo de medicamento. É uma medicação bastante interessante, sim. Temos tempo para mais uma pergunta, produção? Temos para mais uma pergunta, pessoal, então escolham bem. Brincadeira, senão a gente vai mandar as perguntas para a próxima live. A Ana e o Gui Silva acabaram de entrar nesses últimos minutinhos de live que a gente está aqui com vocês. A gente começou até um pouquinho atrasada a live hoje, né? Já chegamos às 6h30, turma? Gente, já chegamos e já passamos às 6h30. Então acho que não temos mais tempo aqui pelo meu time chat. Pessoal, agradecendo imensamente a presença de vocês, especialmente você que veio do começo, ficou até o final da nossa live. É sempre um prazer fazer live para vocês. Estaremos aqui na quinta-feira, vamos continuar a nossa saga pelas medicações de diabetes e a gente vai falar de algumas medicações que ficam meio espaçadas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho da pioglitazona, vai falar de acarbose, vai falar de outras medicações que o pessoal não tem usado muito. Não perca a nossa live. Ela vai ficar gravada, especialmente para o pessoal que está chegando agora. Vai ficar tanto no nosso Facebook, quanto no nosso Instagram, quanto no nosso YouTube. Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima quinta-feira. Se cuidem, se tiverem qualquer dúvida, mandem aí no nosso chat. Beleza? Tchau!